Principal manchete: desajuste fiscal, o Congresso aprova medidas com custo de 106 bilhões de reais. Foi feito esse estudo pela Tendências Consultoria para ver quanto custa tudo aquilo que o Congresso andou aprovando ou deixando de aprovar e mantendo ali contas caras em aberto. São 106 bilhões de reais. A gente está falando em uma arrecadação de IOF de 10 bilhões, que é 10% desse custo que já está contratado, né? Eu acho interessante aqui, Mônica, que está aqui bem embaixo um ponto muito importante também dessa questão econômica, que está ali no centro do debate nesse momento, né? Está aqui: Lula levará às ruas discurso com guinada à esquerda, porque o governo vai apostar em qual discurso? Olha só, o governo está tentando aumentar o imposto sobre os ricos para conseguir diminuir sobre os pobres. Esse vai ser o discurso por parte do governo. Ao mesmo tempo, a oposição vai explorar o aumento de imposto como uma coisa generalizada, ou seja, vai explorar que é um governo que só adotou esse caminho do aumento de impostos e que pesa cada vez mais o Estado sobre as costas da população brasileira. Então vai explorar também esse sentimento da população. O que eu acho interessante é que a economia está no centro desse debate. Se no início do mandato parecia que a estratégia seria o governo focar a economia, a oposição à pauta e agenda de costumes, o que a gente está observando nesse instante não. É a economia como protagonista e aí, preparando-se para o discurso eleitoral, o embate eleitoral, a gente já vê um governo adotando esse tipo de retórica e a oposição também explorando esse mesmo tema com uma visão completamente oposta. Então vai ser muito interessante observar o embate econômico nesse período pré-eleitoral também, né? É uma reedição do slogan dos primeiros governos Lula, quando o mote era nós contra eles. No caso, era um recorte político. Né? Quer dizer, nós, a esquerda, nós, os comprometidos com o progressismo e tudo mais, versus uma direita cruel e tudo mais. Esse nós contra eles rendeu 4 eleições, mas naufragou na quinta, quando eles, então, conseguiram vencer a candidatura petista. Então, agora é uma reciclada vertical, né? Então, os pobres versus os ricos, o governo sendo defensor dos pobres e os ricos, aqueles que querem só se aproveitar do Estado. Tem verdade em tudo, mas tem falsidade em tudo isso também. A ver se isso cola, se de fato, neste momento da política brasileira, neste momento da sensibilidade dos brasileiros, esse é um discurso que de fato encaixa bem ou simplesmente é um discurso que tem que ser forçado nas redes sociais, como já se viu durante o fim de semana. Quem acompanhou as redes sociais, independentemente dos jogos de futebol, percebeu claramente que tem uma milícia já atuando, versus as milícias também da direita, tanto da esquerda quanto da direita, tentando fazer encaixar esse tipo de mote eleitoral. Vamos ver quem vai vencer essa batalha. Ela não é muito segura, né? Quando você faz divisão, você já agrava um racha que existe na sociedade. Não, sem dúvida. Agora, esse debate econômico ganhou tanto protagonismo que outro lá no Congresso Nacional foi esvaziado, né? Não só no Congresso, como das ruas também. Que em ato por anistia esvaziado, Bolsonaro mira 2026, também, né, tentando manter a mobilização por essa pauta que esfriou muito no Congresso Nacional diante dessa questão toda econômica, né? E aí o objetivo que está ficando cada vez mais evidente, né, do ex-presidente de mobilizar nomes com força para conquistar cadeiras importantes no Senado Federal. Falando na eleição do ano que vem, acho que esse é outro ponto, além da questão econômica, da gente observar um embate entre governo e oposição pelo Senado Federal, mais do que pelos governos estaduais, onde eu acho que o Centrão, como nas eleições municipais, tem um protagonismo muito forte. No Senado Federal, talvez a gente tenha esse embate mais intenso, do ponto de vista da formação de maioria. É grave pelas prerrogativas do Senado, né? Inclusive com relação ao Supremo Tribunal Federal, sem dúvida. De Bolsonaro foi esvaziado, sim, havia pouco mais de 12 mil pessoas ali em frente ao MASP, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. É pouca gente diante da capacidade de mobilização que Bolsonaro sempre teve, mas ele insistiu nesse discurso, de fato, que é o discurso, digamos, alternativo em que ele conserva algum tipo de poder, porque ele dizia, se nós conseguimos fazer metade da Câmara e metade do Senado, eu consigo
ter poder. Era isso que estava dito. O Congresso vai mandar no governo, o presidente não vai mandar nada, quem vai mandar aqui sou eu. Também uma mensagem muito perigosa, né? Porque você manda representantes do povo para lá com diferentes propostas, diferentes reivindicações. O parlamento é para ouvir todo mundo, não é para ser um monolito a serviço de uma tendência apenas, né? Então é mais um desvirtuamento grave, sério da política brasileira. Eu me preocupo muito com esse tipo de discurso, tanto um quanto o outro. Nenhum dos dois é satisfatório no sentido de que teremos um horizonte político efetivamente pacificado e efetivamente a serviço